Olá, tudo bem? Vamos seguindo em frente aí para o nosso terceiro vídeo. Fake News. Identificação e remoção de conteúdo em redes sociais. Olha, antes de mais nada, eu quero agradecer você que está assistindo esse vídeo, você que tem interesse sobre o assunto e falar para você que esse assunto ele é de enorme relevância para o direito brasileiro. E eu posso falar isso de enorme relevância para o direito brasileiro por alguns aspectos. Porque, primeiro, que não existe uma legislação clara a respeito do que é fake news, do que não é fake news no nosso sistema jurídico. E, por outro lado, as fake news veio atingir até a alta corte do nosso país. Hoje, os tribunais superiores, STF, FCTJ, o TSE, o Palácio do Planalto, os políticos, os famosos, hoje todas as pessoas temem e muito essa questão das fake news. O ano de 2019 foi um ano que ficou claro na mídia a preocupação dos tribunais superiores quanto à questão de fake news, né? O STF veio tomando várias providências para se autoproteger. E isso foi noticiado, né, na mídia nacional, e não era fake news não, isso aí era verdade. Tive a oportunidade de estar com alguns ministros do STF em que deixaram claramente, claro para a gente, a preocupação aí com as notícias falsas direcionadas contra os integrantes da corte. Isso aí não foi nenhum ministro e nem dois que acabou falando isso pessoalmente para a gente. Bem, essa preocupação com fake news, ela não é nova. Porque, na verdade, o tema fake news não é novo. Ele aparentemente é novo. De repente, a expressão fake news, ela pode ser recente. E o que significa fake news? Fake news, o que é isso? Fake é falso. News é notícia. Fake news, notícia falsa. Existe uma questão aí que é assim: o que é falso não é notícia. Então, a terminologia fake news estaria ali, de certa forma, equivocada, porque o que é fake não é notícia. Mas isso é uma questão mais técnica, uma questão mais teórica, né? Vamos utilizar no meio popular aí a questão da fake news, e essa expressão, que é a expressão adotada aí mundialmente, não só aqui no Brasil. Olha só. Fake news, notícia falsa, resumindo, mentira, né? Mentira, essa é a questão da fake news. Esse seria o conceito de fake news, mentira, uma forma simples de conceituar. E a mentira não é algo novo, a mentira é algo do início da existência humana, né? Ali pelo cristianismo, pela Bíblia, vamos assim colocar, a mentira teve um papel ali relevante no início da geração humana. Bem, de forma internacional, isso acabou tendo um destaque aí com as eleições americanas, com o Donald Trump. Ali em 2016, houve uma disseminação enorme de notícias falsas, a favor, contra, e ali começou o mundo acadêmico, o mundo do direito, o mundo político, começou a ter uma preocupação maior com essa questão de mentiras em redes sociais. E isso por quê? Justamente por isso, por causa das redes sociais. Porque até então, as eleições no mundo não tinham um impacto significativo nas redes sociais, na internet. Ainda tinha muito aquele conceito do corpo a corpo, né, do boca a boca, das pessoas conversando, do material na porta, faixa, banner, aquele barulho na rua.
e houve uma revolução mundial. Em 2014 já houve assim um posicionamento no Brasil, assim um indicativo. Em 2014 houve um indicativo no cenário político de que o modo de fazer política estava mudando. Então nós estamos diante do modo das pessoas se comunicarem, o modo das pessoas manifestar o seu pensamento, o modo das pessoas manifestar a sua forma de pensar. E as redes sociais trouxe esses novos elementos. Foi algo inovador para o cenário político. 2014 foi apontado esse caminho. 2014 no Brasil foi apontado esse caminho. 2016, a eleição norte-americana, houve uma explosão inacreditável nessa situação. E em 2018 foi, vamos dizer, referendado que as redes sociais trouxe um modo novo de se fazer política no Brasil. Essa é a grande questão das fake news e redes sociais. Não é só nas redes sociais o grande problema, existe a grande imprensa, também existem grandes problemas com fake news. Recentemente tivemos aí na USP e foi possível ouvir representantes da grande mídia nacional se dizendo vítimas, a grande mídia se dizendo vítima de fake news, para você ver até que ponto essa questão ela é redundante. Agora, é interessante destacar também aí uma situação que é a questão de absorção de conteúdo e de compartilhamento. Os estudos que foram feitos aí comprovaram que uma notícia falsa, ela tende a ser compartilhada muito mais do que uma notícia verdadeira. Porque a notícia falsa, ela por si, ela vai ter ali um condão sensacionalista, um condão de grande impacto. Então, ela tende a ser compartilhada muito mais do que as notícias verdadeiras. E isso é muito preocupante. Olha só, o plenário do STF, em junho de 2018, em junho do ano passado, estive no plenário do STF no julgamento de uma ação que decidia se humoristas e órgãos de imprensa, programas de humor, poderiam fazer sátiras contra os políticos, vamos assim dizer. E ali foi decidido que não existe proibição nenhuma, não existe ilegalidade nenhuma dos políticos serem satirizados. Mas lá, na época, o ministro Luiz Fux fez um discurso gigante ali, ele estava saindo do TSE, deixando a presidência do TSE, deixando nas mãos da ministra Rosa Weber, e ele fez um discurso muito grande ali, véspera eleições 2018, falando justamente sobre isso, falando da diferença de sátira, a diferença de um órgão de humor, de um comediante, de alguém cômico fazer ali uma brincadeira, fazer uma sátira com um político, e aí eu falo uma sátira também com alguém famoso, uma autoridade pública, não necessariamente um político. Uma coisa é fazer uma sátira, mas o que foi autorizado aí pelo STF à época, e que está valendo hoje ainda. Mas a segunda questão é trazer conteúdo enganoso para a mídia, para a rede social. São coisas completamente diferentes. E ali o ministro já se mostrava completamente preocupado, já fazendo uma previsão do que foi as eleições do Donald Trump e do que seriam as eleições de 2018, que foi, sem sombra de dúvida, ali algo inovador para todo o cenário de marketing, de mídia, de direito. Foi um impacto muito grande. Bem, quero falar mais um pouco com vocês sobre o seguinte.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no ano de 2018, teve ali cerca de 150 representações envolvendo uma empresa uma rede social, vamos se colocar, uma rede social. 150. Não é muito, é pouco. Se a gente for parar para pensar na dimensão das redes sociais, não é muito. Então, no período eleitoral de 2018, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, teve por volta ali uma média de 150 representações face a uma determinada rede social, o Facebook. Isso é público, isso está no site do TRE, é só pesquisar. Agora, olha só que interessante, a grande maioria disso tudo por notícia falsa. Muitas vezes aí o sujeito nem sabia, né, aquela representação, o porquê daquela representação, porque é algo muito novo, mas sim, era fake news, notícia falsa, acusação inverídica, e este conteúdo indevido em rede social, tudo isso. Agora, o que eu quero dizer? Por que esse dado ele é muito importante? Porque em 2018, no estado de São Paulo, nós tivemos aí mais de 6 mil candidatos a deputado estadual e federal. Vou falar só desses dois cargos, tá? 150 representações é quase nada. É pouco. Porque dá a impressão de que não houve tanto ilícito, não houve tanto crime contra a honra, não houve tanto fake news no processo eleitoral de 2018. O que não é verdade. O que houve foi a baixa judicialização desses problemas, a baixa judicialização, nitidamente por falta de informação. E por isso, e essa é a proposta desse curso, é trazer informação, porque as redes sociais ali, o marco civil da internet, dentro da questão política, uma coisa precisa ficar claro. Conteúdo em rede social, ele só é removido por decisão judicial. Aquela ideia de que eu vou fazer a denúncia ali, eu vou clicar ali, eu vou avisar a empresa de que isso aqui é errado, eles vão bloquear, isso aí não é para funcionar muito não. Isso funciona quando o interesse é da empresa, quando o interesse ele é notório, ele é público. E aí a gente tem que dar os parabéns pelas redes sociais aí que andaram cortando alguns vídeos. Por exemplo, o sujeito que matou várias pessoas aí e filmando aquela sequência de assassinatos, fazendo ao vivo e proliferou esse vídeo aí para o mundo inteiro e o Facebook acabou apagando, esse vídeo sumiu das suas redes. Isso a gente tem que dar os parabéns, é muito importante. Só que aí é um fato notório, é um fato mundial, né? Um fato de uma repercussão imensa. O grande problema é quando a repercussão é com a sua vida. É quanto a vida do seu cliente. E é aí que está o grande problema, né? Em 2018, mais de 6 mil candidatos para ter 150 representações é pouco. Houve pouco ativismo aí dentro do processo judicial eleitoral. Bem, muitas campanhas foram bem-sucedidas e mal-sucedidas em decorrência de conteúdo, de falta de conteúdo, mas principalmente por causa das fake news. Não estou me posicionando politicamente, né, esquerda, direita, não é questão disso. A questão não é essa. A questão é que se existe um conteúdo indevido, ele tem que ser removido. E essa remoção é via judicial. Essa remoção não vai ser de outra forma. Tá ok? Bem, ainda para terminar aqui, falando ainda sobre o conceito, eu quero trazer a discussão sobre uma decisão muito importante do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É uma decisão que eu considero emblemática, eu acabo usando em vários processos aí sobre o tema. O ministro, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
ele faz a seguinte consideração. Olha só. Mentir descaradamente não é crime. Isso é muito relevante, tanto para o direito político, para o direito eleitoral, porque esse é o conceito jurídico é esse. Mentir descaradamente não é crime. Olha só, fake news não é crime. Uma fake news que, se não tiver uma relevância face a alguém, face o direito penal, por si só é irrelevante, né? Vamos supor, o cidadão coloca lá na rede social lá, o professor Adriano Alves, ele é bonito demais. Acho feio. É uma fake news. Agora, tá trazendo um prejuízo para mim isso? É uma injúria, é uma difamação, é uma calúnia? Qual a relevância que essa fake news tem para o mundo jurídico? E talvez seja essa a maior preocupação que devemos ter. Muitas vezes notícias falsas, sem relevância nenhuma, contadas e repetidas por diversas vezes, se tornam uma grande verdade, que pode no futuro ter alguma relevância para o direito penal, político e eleitoral. Tá ok? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço.